Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de estabelecer esse vínculo familiar, né? Hoje nós começamos o nosso programa falando de família. Eu acho interessante porque Padre Zezinho, quando há muitos anos, né, essa música já tem, eu me lembro que ela estava no LP, Um Certo Galileu. Eu era menino, foi quando João Paulo II veio a primeira vez ao Brasil, em 1980, não foi isso? 82, uma coisa assim. Eu levei para casa de Aparecida. Isso era uma tradição, né? De o mineiro todo ano, por mais simples que fosse a família, juntava um dinheirinho e vinha em romaria para Aparecida do Norte, como nós chamávamos. Sei que o povo aqui não gosta que fala Aparecida do Norte, não. Mas nós lá em Minas chamamos de Aparecida do Norte. Eu me lembro quando ouvi essa canção, me ocorreu um sentimento bom. Apesar de sempre ter tido uma experiência familiar difícil, doída. Pelos mesmos motivos que talvez você também tenha tido. Alcoolismo dentro de casa, aquela prostituição socializada que a gente vê muito perto de nós, as pessoas esquecendo o valor que têm, desunião entre irmãos. Eu experimentei a família com todos os limites e mesmo assim ela me fez bem. Ela me fez ser quem eu sou. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu fiquei um tempo fora, né? E ultimamente, sobretudo depois da síndrome do pânico, ficar muito tempo longe da minha casa tem me custado muito. Eu gosto de usar uma expressão feia, mas que diz uma coisa bonita. É quase um estupro emocional. É como se fosse uma violência emocional, o distanciamento prolongado da minha casa. E há um tempo eu tenho pensado sobre o significado da casa, que num primeiro momento é um aglomerado de paredes, janelas, vidros, algumas bonitas, outras mais simples, mas sempre casa. A gente pode viajar o mundo inteiro que a nossa casa continua sendo o melhor lugar. Você pode passar uma semana inteira num hotel 5 estrelas, você acha aquilo tudo muito maravilhoso, mas vai chegando um momento que você quer a sua casa. Por mais simples que ela seja, é o seu lugar, é o seu cantinho. Eu vejo isso nas peregrinações que nós fazemos. Passamos por lugares maravilhosos, mas no fundo, no finalzinho, está todo mundo louco pela casa. Por quê? A casa não é apenas um aglomerado de paredes, de janelas, de pisos, de revestimentos. Não. A casa é um sentimento que nos ocorre. É aquele sentimento que lhe traz um aconchego existencial. Que bom estar aqui. E o que traz esse aconchego existencial é o significado que essas paredes ganharam com o tempo. As pessoas que moram ali, o que essas pessoas significam na sua vida, o que você já viveu dentro daquelas paredes. Então, quando eu me recordo que quando eu ouvi essa música, é claro, eu não tinha o discernimento que hoje eu tenho de lar. Mas eu sabia naquela época que aquela música me despertava justamente isso que eu estou dizendo para vocês hoje. Um conforto existencial. Era bom ser quem eu era. Morar de hoje, minha gente, falando sobre família, sobretudo por causa dos longos conflitos que nós estamos vivendo e experimentando hoje. Tudo começou quando uma exposição de arte propunha para crianças uma arte que não era adequada para elas. Olha, eu sou um ferrenho defensor da liberdade de criação.
Eu acho que o artista tem de ter liberdade para criar e manifestar tudo o que ele quer manifestar através da sua sensibilidade, desde que isso não esteja infringindo uma regra, uma lei, que no caso, uma lei jurídica, que rege o Estatuto da Criança, por exemplo, ou até mesmo o respeito às religiões. O vilipêndio religioso é um crime, por exemplo. Enfim, não quero entrar no mérito da questão, eu quero apenas pensar que, diante de toda essa polêmica que hoje nós estamos vivendo, a igreja se posicionando, algumas pessoas de forma mais radical, com um pouco mais de agressividade no discurso, outras com mais sensatez, algumas que ficam meio escondidas, dizendo coisas absurdas. Não quero entrar no mérito. O que eu quero é que a gente tenha a coragem de pensar as nossas casas, as estruturas que damos aos nossos filhos. Porque eu, pessoalmente, não quero participar da hipocrisia. Eu, pessoalmente, não quero comungar da hipocrisia. Do levantar uma bandeira sem que eu esteja preocupado e atencioso com a estrutura de mundo que eu crio e que está ali sob a minha responsabilidade. Eu digo isso porque um lar cristão católico, pelo nome, pela nomenclatura, também pode ser proibido para uma criança. Depende do que se vive ali dentro. É muito fácil a gente se levantar e, com um discurso moralista, apontar todos os defeitos do mundo. Não estou dizendo que a gente não tenha que se manifestar. O que eu estou dizendo é que o primeiro passo a ser feito é analisar a estrutura que nós damos aos nossos filhos. Hoje, até houve uma decisão inteligente de colocar faixa etária, por exemplo, essa exposição de arte não é recomendada a pessoas, acho que até 18 é exagero, um menino de 16 anos já dirige, já tem título de eleitor, já vota, não sei, essa questão da... Continua em breve.